Deputado, vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro ano de governo Lula. Na opinião do senhor, o que o Brasil perdeu com a eleição do presidente Lula? O que o Brasil ganhou com a não reeleição do presidente Jair Bolsonaro? Muita gente fala que o Lula não tem feito nada, né? Mas eu discordo, ele tem feito muita coisa. Não para o Brasil, né? Ele tem feito coisa, por exemplo, a Argentina, como, por exemplo, os subsídios que tem dado aos produtores de leite, né? Trazendo, importando leite aqui para o Brasil e destruindo os produtores de leite aqui do nosso país. Patos de Minas, que é o terceiro maior produtor de leite do Brasil, tem sofrido muito impacto com relação a isso. O Lula, né, que prometeu aí a redução de impostos, mas que na verdade está somente criando impostos para poder ter maior arrecadação. Então a pessoa que acreditou, né, como por exemplo acreditou aí na picanha, está sendo entregue de fato abóboras, né, abóboras de todos os tipos, como por exemplo na própria economia, enquanto o brasileiro sofre para poder trabalhar dia após dia, tendo uma vida bastante difícil. Você vê aí esse governo gastando o seu dinheiro de forma irresponsável, de forma irrestrita, né? O Lula passou mais tempo fora, né, do Brasil do que dentro do Brasil, em viagens de hotéis luxuosos, juntamente, né, com sua esposa Janja, e que tem realmente deixado muito a desejar. Inclusive os próprios ministérios, não tenho visto a atuação deles, como por exemplo o ministro da Justiça no combate ao crime organizado. Violência no Brasil cresce a cada dia mais. Nós temos aí os índices, né, da economia simplesmente catastróficos, pegou aí 54 bilhões de superávit do Bolsonaro e agora vai entregar, não tenho dúvidas, um mínimo de déficit aí de 120 bilhões. Então, de fato, são números que nos assustam para aqueles que não sabiam quem era Lula, né, que foi condenado aí 3 vezes por corrupção e, obviamente, ele jamais viria à tona na presidência do nosso país para fazer algo diferente. Então, eu lamento muito por aqueles que foram, né, enganados com o discurso populista e fácil do Lula e que agora está tendo que enfrentar uma vida bem mais difícil do que a sua esposa Janja. Deputado, eu conversei semana passada de forma exclusiva com o ex-ministro Onyx Lorenzoni, com a senadora e ex-ministra presidente Jair Bolsonaro Damares, e os dois afirmaram uma mesma questão, que a própria esquerda vai fazer com que a direita volte ao comando do país. O senhor concorda? Olha, muitas vezes é fácil lutar contra a esquerda porque é só deixar ela falar que ela mesma se destrói, né? Você percebe mesmo o próprio Lula, quando ele abre a boca, é ótimo para nós. Quando a Janja fala, é perfeito, até mesmo porque as pessoas começam a perceber de fato quem eles são. Agora, eu acredito que essa questão do poder, ela é muito relativa. Enquanto o Bolsonaro esteve no poder da presidência, isso não quer dizer o poder do Brasil em si. Nós temos ainda um trabalho muito grande nas universidades, nas escolas, na produção cultural, que a esquerda domina. Então eu acho até meio antagônico a esquerda dizer que perdeu o poder durante os 4 anos do Bolsonaro, porque pelo contrário, eles simplesmente se estruturaram, se fortaleceram e pegaram o poder nominal, que é o poder da presidência. Mas é claro, acredito que as falhas que a esquerda tem cometido dia após dia vai fazer com que pessoas abram os olhos e não votem mais na esquerda. Nesse ponto, sim, eu concordo. A primeira-dama Janja falou nesta semana sobre um desejo de ter um gabinete próprio, né? Diz que trabalha e por que não teria um gabinete? É esse o protagonismo que a mulher precisa ocupar no Brasil, sendo uma primeira-dama e tendo a atuação que ela tem no governo hoje? Acho que a Janja ela é tão carente de identidade, né? Porque falta tanto serviço, acho que é tanto tempo à toa, que realmente falta para ela fazer algo que realmente preste para os outros, porque ela tem que entender que servir é servir aos outros e não a ela mesma. Você teve, por exemplo, como exemplo, a Michelle Bolsonaro, que foi a nossa ex-primeira-dama, que ela trabalhava, mas em prol do outro. Isso, de fato, é servir. Não é fazer um gabinete próprio para poder despachar e cumprir os seus interesses. Ela deve dar o exemplo, né, começando por ela, de gastar o dinheiro público, o dinheiro das pessoas, em hotéis luxuosos, que a diária chega, por exemplo, a 720 mil reais, como nos casos que ela passou ali em Paris, na França. Então, ela não é um exemplo, acredito, de ocupação da mulher na política. Pelo contrário, eu acho que mulheres na política são mulheres, primeiro, né, que defendem a vida desde a concepção, mulheres que se respeitam e se dão respeito, e mulheres que defendem pautas realmente que são dignas de honra e de respeito, que coisa que eu não vejo na Janja.
presidente Lula está sendo criticado pela falta da presença dele em vários estados do Brasil e pela ida constante ao exterior. Em Minas Gerais, por exemplo, deputado, o presidente não esteve desde a eleição. Foi durante a campanha na tentativa de conseguir votos e ser eleito, mas não foi quando eleito e sempre é cobrado. Já confirmou algumas idas e cancelava. Por que o presidente, na opinião do senhor, não chega aos estados? Eu acredito que primeiro ele está com medo de enfrentar o povo, a rejeição, a vaia, né, a hostilidade, porque enquanto você tem o ex-presidente andando em qualquer lugar do Brasil, ele realmente só vai em eventos fechados, coordenados, porque de fato ele não tem esse apoio popular, carismático, que até então Bolsonaro tem a tranquilidade de andar no meio das pessoas. E vejo que ele é isso, né? Ele foi a pessoa, por exemplo, que menos recebeu deputados, né, em comparação, por exemplo, ao Bolsonaro e outros presidentes. Ele viajou mais para países do que para estados brasileiros. Isso mostra a prioridade desse governo, né? Ele está mais preocupado em fazer ali relações exteriores, que inclusive não tem gerado nada de benefício para o Brasil. Inclusive os investimentos estrangeiros caíram, se não me engano, 40% aqui no nosso país por conta dessa falta, né, de diplomacia no exterior. E a gente percebe que ele não faz nada além, de fato, de fazer algo para si mesmo, né? Eu acredito que até o fim aí do mandato consegue fechar 40 ministérios e aí vai ficar ótimo, né? Mais um ministério aí para poder serrar aí pro Centrão e tirar mais uma mulher, né? Porque daqui a pouco pode pedir aí realmente música do Fantástico, né? Foi já a presidente da Caixa, foi a Ana Moser e agora com certeza mais uma mulher aí vai ser rifada para poder dar espaço para o Centrão. Esse é o homem que diz sobre diversidade e sobre alocar a todos. Realmente é um estelionatário eleitoral. O PT está perdendo protagonismo, cedendo tanto ao Centrão? Eu acredito que o PT, a esquerda ele não é um movimento ideológico, ele é um movimento geopolítico, então ele é como se fosse a água. Qualquer lugar que você colocar o Lula, ele vai se adaptar, porque ele está preocupado com o poder. Ele não está preocupado se vai ser taxado de algum rótulo, até mesmo porque, qual que é o foco do Lula? É financiar a América Latina. Foi para isso que ele foi tirado da cadeia e foi para isso que ele foi colocado aqui no Brasil. Então, antigamente, o Lula falava mal dos bancos, falava mal dos capitalistas. Qual foi a época onde os banqueiros mais lucraram no Brasil? Na época do Lula, no primeiro governo dele. Ou seja, ele não se apega a nada porque ele não pode se comprometer com rótulos. Antigamente, as mesmas ideologias que eles defendem com a força e martelo, Fidel Castro, que fundou o Foro de São Paulo junto com Lula, matou e perseguiu homossexuais em Cuba. E hoje eles dizem defender os direitos LGBTs, percebe? Não é que eles defendem algo, eles podem defender tudo, se isso for de acordo com eles, até mesmo se for incoerente. Mas desde que seja para o poder, eles estão dentro. Então, não é que o Lula, isso cai mal para ele ser do Centrão ou não. Se for para o bem deles, se for para o bem da causa deles, do poder próprio, eles estarão com o Centrão. Se amanhã o Centrão não servir mais, eles abandonam o Centrão.